Charlie Kirk foi mesmo um extremista? Eu vou tentar tirar essa dúvida junto com vocês hoje. E, pra ser bem sincero, esse é o meu segundo vídeo, porque o primeiro deu tudo errado. No primeiro vídeo, eu reagi de forma direta aos vídeos que eu estava vendo, mas o áudio ficou um caos. Então eu tô regravando uma versão rápida, e vocês saem ganhando com isso. Tá? Porque eu vou ser sucinto. Sucinto em relação ao que estava antes, né? Porque eu vi que não ficou sucinto, não. Fica aí até o final que vai valer a pena. Tem considerações importantes pra tu pensar sobre isso tudo também. Não é um trabalho exaustivo, mas eu acho que vocês vão conseguir chegar a boas conclusões comigo nisso aí. O algoritmo foi muito simpático ao trazer ele pra mim, porque eu conhecia pouca coisa, e talvez tu te identifique com isso também. Porque o que eu recebi dele foram algumas falas muito bonitas sobre fé cristã, inclusive algumas questões um pouco mais polêmicas sobre aborto, e até onde eu havia visto eu concordei. Quando eu soube que ele era chamado de extremista e de muitas coisas mais, como a gente pode ver disso aqui. Eu não confirmei e nem fui atrás pra ver, mas falaram que tem cena dele fazendo o Sig Heil, que é chamar o ônibus a 45 graus de braço estendido. Meu Deus. Isso eu realmente procurei, eu não achei, tá? Que era profundamente transfóbico, ele era um misógino contumaz, ele odiava mulheres, ele era um racista do... Eu quis correr atrás pra descobrir como é que funcionava isso. E eu quero trazer pra vocês algumas falas que eu encontrei, para nós chegarmos a alguma conclusão no fim desse vídeo. O objetivo não é de forma nenhuma manchar a reputação dele. A gente sabe que algumas pessoas só recebem valor, pelo valor devido depois que partem, e outras depois que partem viram um trampolim para que pessoas se cresçam em cima do ódio a essas pessoas que não estão mais aí para se defender. Sabe, o Gandalf dizia: não sejas tão ávido a decidir sobre a vida ou a morte de alguém. Acho que foi mais ou menos isso. E nós não podemos ser muito rápidos em condenar uma pessoa, porque se todas as nossas opiniões fossem expostas, estava falando com uma amiga minha sobre isso, nós provavelmente seríamos julgados de forma muito dura. Só que ele era um homem que expunha de forma muito enfática as opiniões dele, então ele estava mais suscetível e vulnerável a julgamentos. Essa questão do racismo, pelo que eu entendi, está conectada com uma fala dele sobre cotas, e não necessariamente sobre raça, mas sobre cotas raciais, onde ele falou que era preocupante que pessoas estivessem ocupando posições importantes só porque chegaram lá através de cotas. E aí ele citou o caso de um piloto de avião. Eu entendi que a fala dele via como um problema pensar que tinha lá alguém só por ser cotista e não por ser negro, mas foi extrapolado para a questão racial. Eu entendi assim. E claro, a questão do racismo também está conectada a algumas pautas que ele defendia em relação à deportação de imigrantes, por exemplo, mas a gente vai chegar lá também através dos vídeos que eu separei pra gente assistir. Isso aí, começamos pesado já, mas vai ter muitas coisas ainda para desenrolar nesse vídeo. As perguntas desse rapaz vão se somar às perguntas de outro vídeo que eu vi, acho que foi no canal também. Ele acusa o Trump de agir de forma inconstitucional e aborda a questão dos imigrantes. Aqui, o Charlie vai explicar que é um constitucionalista, ele defende a Constituição e ele entende que o Trump, na verdade, está agindo constitucionalmente. Em relação aos imigrantes, o argumento é de que todo imigrante ilegal é um criminoso e deve ser tratado como criminoso. Então o Charlie Kirk tinha uma posição bastante firme em relação a isso, bastante direta, bastante polêmica, portanto. E foi abordado também o caso de 200 imigrantes ilegais que foram deportados para El Salvador. Charlie vai argumentar que eles eram criminosos, eles tinham passagem criminal nos Estados Unidos também. 200 supostos integrantes da gangue Tren de Aragua. E aí tem a questão de por que não foram deportados para Venezuela, e isso tem a ver com a difícil relação que os Estados Unidos têm com países como Venezuela, como Cuba, né? E tratando-se de uma deportação de criminosos, até onde se entendeu, El Salvador é um jogo mais seguro, já que o Bukele, em El Salvador, declarou guerra contra o tráfico, guerra contra os cartéis. E a gente sabe também, temos que concordar que a América do Sul é um continente onde os países têm histórico de relação dos governos com cartéis. Nós temos narcoestados aqui, inclusive o Brasil tem sido acusado de associações com o crime organizado. Se tratando de criminosos, dá para entender o jogo, assim, mas ainda é uma situação problemática, uma situação polêmica. Mas aqui nós já temos um ponto importante. O Charlie era contra a imigração ilegal e é a favor de que sejam considerados criminosos os imigrantes ilegais. Agora um negócio chato para falar do Kirk também, que aconteceu em 2022, mas aqui tá o contexto. Em outubro de 22, um homem invadiu a casa da deputada Nancy Pelosi e tentou matar seu marido com um martelo. Paul Pelosi ficou com o crânio fraturado. Na época, Charlie Kirk pediu seus seguidores pagassem a fiança do agressor. Eu dei uma pesquisada e não foi bem isso, pelo que eu entendi, mas eu também não encontrei mais contexto. Tá muito difícil de pesquisar isso aqui. Se alguém achar, inclusive, pode, sei lá, pôr nos comentários ali. Wants to really be a midterm hero? Someone should go and bail this guy out. I bet his bail's like 30 or 40,000 bucks. Bail him out and then go
Ask him some questions. O que aconteceu foi que ele falou com um ar de deboche do evento e como se tratam de democratas, foi um crime contra um democrata, ele chegou a ficar com o crânio fraturado, ele fez uma brincadeira do tipo, um patriota exemplar pagaria a fiança desse agressor. Foi uma brincadeira, mas foi uma brincadeira infeliz, ele caiu na armadilha do humor ácido, mas um cara com tanta visibilidade também deve prever que qualquer brincadeira mal colocada pode pegar muito mal e tudo isso pode ser usado contra ele e realmente pegou mal. Não vou endossar isso. Então, o que é uma mulher? Uma mulher é o que você quiser questões ser. de gênero. Então qualquer um pode ser uma mulher? Sim. Então você menstrua? Não. Bem, na verdade sim. Calma. Obviamente o Kirk não entende que uma mulher trans pode ser considerada uma mulher de verdade porque ela é biologicamente mulher. O quê? Calma. Uau! Biologicamente homem, perdão. Você acha que deveria ser ilegal que crianças pudessem causar danos irreversíveis a si mesmas? Digamos que várias crianças estejam recebendo cirurgias de afirmação de gênero, milhares por mês. Ainda assim, essa é uma decisão entre a criança, os pais e o médico. Isso não tem nada a ver com você. Por que você teria voz nisso? Então crianças deveriam poder fazer tatuagens? Sim. Enfim, essa questão da sexualidade da criança é problemática porque ela é um desenvolvimento gradativo. A gente poderia conversar com psicólogos a respeito disso. Mas a criança não tem entendimento pleno sobre sim várias questões, e a sexualidade é uma delas. Isso pode mudar ao longo do tempo. Então é muito perigoso submeter a criança a uma cirurgia física que não tem volta, não tem retorno. Nesse período, onde ela não tem consciência plena sobre tantas coisas. Então é um assunto que, no mínimo, precisa ser muito melhor pensado e não pode ser tratado de maneira banal. Sim. E crianças deveriam poder possuir rifles AR-15? Não. Por quê? Porque Você diz que é transexual ou transgênero? Me diga, existe uma diferença técnica entre os dois? pra mim não há diferença. Então é só um ou outro. Ok, mas quais são seus cromossomos? XX ou XY? Essa é uma pergunta muito estranha, mas não sendo XY, eu poderia ser intersexo. Quem sabe? Ok, então você nasceu homem? Isso é verdade, existem exceções que não se enquadram em XX e XY cromossomicamente, mas nós não podemos criar regras e nem leis com base em exceções médicas, por exemplo. E você é homem? Ah, não. Eu nasci homem e agora sou mulher. Ok, Bom, a gente está vendo aqui convicções pessoais. Isso aqui não tem tanto a ver com convicções políticas, porque não está se impondo nada a nível de governo. Não está propondo nenhuma legislação proibindo que uma pessoa seja transexual, por exemplo. E até onde eu vi, o Kirk defende a liberdade individual nesse sentido. Exceto, deduzo eu, iniciativas de cirurgia de transição de gênero em crianças. E eu acho que faz sentido. É uma questão problemática, bem problemática, trabalhar com crianças e sexualidade. Isso aqui eu recebi um pouquinho depois, mas eu acho que complementa bem. Eu não sei se essa era a tônica dele em todos os discursos, eu imagino que não. Mas essa fala é a fala de um cristão, é o que o cristão deveria pensar, pelo menos. O questionamento é esse aqui. Yes, so you do not hate the LGBT community, No, and Turning Point is not against LGBT. No, how could I hate? Então, ela pergunta se, caso alguém esteja só ouvindo o áudio, tá? Se, então, a Turning Point, que é a empresa dele, se ele não odeia LGBTs, e a empresa dele também não. E ele responde, como eu poderia odiar a quem eu amo? That which I have a heart for. Thank you. And I might not agree for some of the lifestyle Eu posso não concordar com algumas das escolhas de vida que algumas pessoas fazem, choices that some people make, but of course not. And if someone said, Charlie, mas é claro que eu não odeio. Então, Charlie, qual é a sua opinião sobre casamento? what's your view on marriage? I say, I believe marriage is between one man and one woman. Eu acredito que o casamento é entre um homem e uma mulher, But if you ask me, what do I have hate in my heart mas se me perguntar se eu odeio ou não quem escolhe outro estilo for de somebody vida, that doesn't choose the lifestyle that I believe that God laid out aquele que Deus estabeleceu nas in the escrituras, scriptures? Of course not. claro que So não. I do not have hate for a Tá? Então, sim, ele tem convicções, ele não é obrigado a concordar com todas as convicções, ele deixou claro ali que não concorda. E eu não tenho medo de falar isso, tá? Eu sou cristão também, e eu entendo que o casamento, no ponto de vista do cristianismo, ele é realmente entre um homem e uma mulher, ele é heteronormativo. Agora, o cristianismo não se impõe sobre a vida das pessoas, Jesus não se impunha, o cristianismo não tá aí para proibir estilos de vida, ele tá ali para amar pessoas com estilos de vida diferentes também, sem deixar de assumir aquilo que crê que é verdade.
Agora, esse aqui é interessante porque ele enfrenta um cristão que pega o microfone, vai a público e questiona o estilo de vida LGBT. E a resposta dele é muito interessante. I'm going to ask a very respectful question, as respectfully as I can. What does what they do in their private life concern you so much? Eu vou te perguntar uma coisa com todo respeito, diz ele. Por que o que eles fazem na sua vida particular te incomoda tanto? That you have to go up in front of a crowd? A ponto de você vir diante de uma plateia. And it is against God. Ele explica, esse da plateia, é porque isso é contra Deus, esse é o motivo. Tu é cristão ou não? So let me ask you a question or not? Do we live in a theocracy? Kirk pergunta, mas nós vivemos numa teocracia, sim ou não? Ou seja, num governo religioso, onde o Estado e a religião se amalgamam? Yes or no? No, do we live in a theocracy? You said you're a Christian. I am a Christian. And do you know what? O rapaz está questionando se ele é cristão mesmo por não estar se posicionando contra os homossexuais nesse caso. And guess what? I will say this. Part of being a Christian is appropriately interpreting what the theological says for the individual, but also means to be long-suffering and patient and loving. A Bíblia realmente tem regras, agora me perdi um pouquinho no que ele falou, mas enfim, a Bíblia ela realmente condena estilos de vida para o indivíduo, os considera pecado, mas ela também é sobre paciência, sobre amor, sobre gentileza. Jesus Christ talked to all people. Longanimidade, né? Jesus falava com todo tipo de pessoa. Jesus Christ went and did his ministry through Judea and Samaria, and he had dinner with tax collectors. Ele veio, passou por todos os lugares, Judéia, Samaria, ele estava com coletores de impostos. And he had dinner with prostitutes. Jantou com prostitutas. And he did his ministry in every part of the Mediterranean. What it means to be a Christian, my friend, is to be open-minded but firm in your beliefs. Perfeito. E ser cristão é isso, é ter a mente aberta, ter receptividade em relação às pessoas, mas ser firme na sua crença, naquilo que acredita. Os seres humanos têm direito à vida. Você acabou de dizer que é a favor da pena de morte. Do que diabos você está falando? Ok, então tudo bem. Então deixe-me. Não pode ser os dois. Sim, pode. Então. Uau, ok. Esse é um bom ponto. É um bom ponto. Como você pode ser pró-vida e a favor da pena de morte? E alguns são mais importantes. Eu não defendo a pena de morte, por exemplo, tá? Eu também não defendo o aborto. Vamos ver o que o Kirk fala. Antes do que outros, é isso que você está dizendo. O que a pessoa que estava no corredor da morte fez para receber essa punição? Depende do crime. Eles mataram alguém. Então, se você matar alguém, sua vida deveria ser tirada. Isso não é verdade? Depende do crime. Espere um segundo, me mostre um exemplo de alguém que recebeu a pena de morte na América. Ok, ele tá falando que a pena de morte só foi aplicada a pessoas que cometeram penas capitais, que cometeram assassinato também. Até aí, tudo certo, exceto pelo fato de que, claro, pessoas foram condenadas injustamente porque o sistema não é perfeito. Esse vídeo aqui provavelmente é o mais importante. Ele é em inglês, infelizmente. Eu vou tentando dar play aqui e falar com vocês. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year. O Kirk sempre defendeu a posse e porte de armas e que se houver um custo de vidas por causa disso não é problema. Ele usa isso como um argumento de defesa da própria Constituição. Essa questão do posse e porte de armas, eu acho que faz algum sentido. Eu sou a favor da posse, não necessariamente do porte de todo mundo, ainda mais num país como o Brasil, por exemplo. Mas o direito de a população ter armas através de vias legais, se isso for bem conduzido, se houver teste psicológico, curso, regularização completa, para quem realmente precisa, faz sentido porque a polícia, que deveria ser responsável por manter a segurança, não consegue fazer isso. Não tem condições para fazer isso, não tem contingente para fazer isso. E a principal importância de uma população poder ter armas é para se defender de tiranias. Geralmente ditaduras trabalham com desarmamento civil antes de se implantarem ou durante o processo, porque é muito ruim quando a população tem meios de resistência, quando um regime quer se impor. Então é importante que a população tenha meios de se defender do próprio Estado, meios de se defender de processos tirânicos, ainda mais numa realidade onde existem pessoas que pregam abertamente a tomada armada do Estado em algum momento, ou revoluções que envolvem paredão para opositores. Imagina se tu ideologicamente é um opositor, tu tá sendo ameaçado de paredão caso esse pessoal chegue ao poder. Ou seja, muitas pessoas desejam processos tirânicos. É natural que a população precise ter meios de se defender do Estado, se isso for necessário. Então esse seria o principal argumento.
Mas é uma discussão longa, eu sei, é uma discussão bem mais complexa. Assim como quase tudo que a gente está falando não é tão preto no branco assim. Turned into an anti-white weapon. He sowed division. Aqui ele trabalha com a questão de minorias sendo usadas de forma intencional como uma forma de acabar com o americano, vamos dizer assim, com a força de trabalho americana. O problema é que ver isso de forma intencional soa um pouco conspiratório e é óbvio que nem todas as minorias estão engajadas num único movimento, é um negócio muito amplo. Essa generalização às vezes pode ser um problema, mas eu já vi discursos, por exemplo, eu acho que era de um islâmico no Canadá que defendia a Sharia e ele expressava essa intenção de que o Islã crescesse e tomasse o Canadá de fato, né, e eles o substituíssem o canadense como sociedade. Eu acho que o ano esperado para isso seria 2060 ou algo assim. Então existem pessoas que sabem dessas possibilidades e têm esse tipo de intenção, mas não é algo que se pode generalizar como se as minorias estivessem engajadas em conjunto para fazer isso acontecer. Deu para entender, né? Wherever he went. He promoted conspiracy theory garbage like the Great Replacement Theory, which states that rather than white people being able to live in harmony with other races, minorities are plotting to replace us. Minorias com esse objetivo de substituir a sociedade americana. Passando um pouco para frente, esse vídeo vai falar também sobre os pronunciamentos do Kirk no movimento anti-vacina nos Estados Unidos, especialmente no período da pandemia, e tem toda essa polêmica envolvida. Eu acho que os dois lados tinham um pouco de razão nesse processo aí. Eu, na época da pandemia, fui mais do time da vacina, porque eu não me via em posição de argumentar, não sendo um entendedor da área da saúde, então eu decidi confiar na galera. Mas a gente sabe que essa situação das vacinas se tornou bem mais complexa com o tempo, especialmente com alguns artigos saindo mais tarde, confirmando os efeitos negativos de algumas vacinas específicas, eu acho que em especial AstraZeneca, se eu não me engano. Piled up, creeping into the thousands during Trump's first term, as children bled out, gripping the hands of their parents in hospital beds around the nation. He nonchalantly stated that gun deaths are an unfortunate but acceptable cost of preserving the Second Amendment. And as LGBT... As mortes são um custo aceitável para manter a segunda emenda. Isso envolve o assunto do direito à posse de armas. É claro que vidas nunca são um preço aceitável, e eu acho que isso está errado na própria essência, e ele como cristão deveria pensar assim, e provavelmente pensasse assim, mas nem a vida dele seria um custo aceitável para defender pautas progressistas, e quem comemorou a morte dele nesse sentido, e ao mesmo tempo o criticou por causa dessa fala, é hipócrita. Eu penso assim. Mas até onde eu entendi tem um contexto nisso que ele está falando, e o contexto é mais óbvio do que parece. Ele não está fazendo uma escolha entre ter armas e vidas. Estou disposto a que pessoas morram para eu poder ter uma arma. É que nessa bifurcação vai ter mortes com uma escolha ou mortes com outra. Haverá morte se a população não puder ter armas para se defender, ela vai continuar refém do crime, mas se ela tiver armas para se defender, haverá invariavelmente mortes também. O mundo é assim, e eu entendo que se tirasse as armas de todos, as pessoas começariam a se matar com faca e depois com pau e pedra, porque isso infelizmente é da natureza humana. Então, posta a situação, era só uma escolha de se é válido a população poder ter armas para se defender, já que a polícia não consegue, ou se não é válido. Agora, esse problema na forma como Kirk expunha as coisas existe, às vezes ele soava realmente insensível, inadequado, sei lá, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ainda. Comparing abortion to the Holocaust. Absolutely I am. In fact, eu entendo que o aborto, ele está dizendo que o aborto pode ser comparado com o Holocausto, e eu concordo com isso, que é um número muito grande de mortes que acontece, e a gente precisa fugir dessa coisa de entender o feto como um aglomerado de células. É um indivíduo que está ali, que tem seu próprio DNA, e a gente tem que proteger a saúde da mulher e prezar pela mulher, mas a gente só não pode esquecer nesse processo de que às vezes a outra mulher, aí dentro do ventre da gestante, a mulher deve ter direito sobre o seu próprio corpo, mas aquela criança não tem direito sobre o próprio corpo. E a gente não pode esquecer que é uma outra pessoa que está ali. Esse assunto do aborto me pega muito, porque eu tenho pessoas próximas que sofreram muito em função do aborto, e tem casos de pessoas que estão vivas, são muito próximas a mim, no caso meu irmão e minha irmã, que foi recomendado o aborto deles dois por questão de gravidez de risco da minha mãe, e ela decidiu seguir mesmo assim. O risco era para ela. E em uma das gestações o risco era para ela e para o feto, e a minha mãe decidiu seguir, e hoje meu irmão e minha irmã estão aí,
Eles não eram aglomerados de células, eram eles que estavam lá. É um indivíduo que está ali, o DNA de um indivíduo, e esse indivíduo pode ser permitido crescer ou não. E eu sei que o assunto do aborto não é preto no branco, e tem casos que precisam ser levados a sério e que se precisa pensar em cima deles. Existem as gravidezes que trazem risco verdadeiro para a mãe, e às vezes até situações onde se tem que escolher entre a vida da mãe e da criança, e isso é um problema moral muito complexo. A gente não pode criar uma lei geral e genérica e tratar todos os casos do mesmo jeito, mas o que a gente não pode é banalizar o aborto. Eu acho que quando a gente trata o aborto como uma questão banalizada e dizer, tipo, a pessoa simplesmente pode decidir abortar e pode abortar, e vamos facilitar isso ao máximo, e vamos permitir o máximo de abortos possível, sem considerar o indivíduo a mais que existe ali envolvido, porque quando a gente fala de aborto, a gente sempre está falando de no mínimo 2 indivíduos envolvidos no processo, a mãe e a criança. Se a gente banaliza isso, sim, a gente está fazendo um holocausto, um sacrifício em larga escala. It's worse. It's worse. It's really not. And said that if his 10-year-old daughter was raped, he would force her to carry it to term. So if you had a daughter and she was 10 and she got raped, would you want her to go through that and carry her rapist baby? That's awfully graphic. It's no, but Pegamos mais um ponto aqui, ele é completamente contra o aborto. We do not have enough people in jail in this country. This was a community college Nós não temos pessoas suficientes na prisão nesse país. dropout influencing top Republican lawmakers. Assim, eu entendi o que ele quis dizer. É óbvio que ele não quis dizer que a solução para os problemas sociais é encher um pouco mais as cadeias e ter mais gente lá. É óbvio que não. Só que o que ele quis dizer não foi exatamente o que ele disse. E quando nós não tomamos cuidado com o que dizemos, a gente abre porta para más interpretações. Então, acho que faltou cuidado. Sendo ele uma pessoa tão influente, ele poderia ter cuidado na forma de expressar o que ele quis expressar. Porque o que ele quis dizer é óbvio, nós precisamos de menos criminosos andando nas ruas, precisa de uma legislação que se aplica de forma mais rígida, mais eficiente. Mas o que ele quis dizer não foi exatamente o que ele disse. Tougher on crime and bring back public executions. In fact, I even think that we should bring back, public executions on certain people. No. This was not a chance. Ele basicamente falou que, em alguns casos, nós deveremos voltar com as execuções públicas. Eu acho que ele viajou muito nessa aí, sinceramente. Ok, tentamos lidar com o pior hoje, tá? Eu acho que a gente conseguiu encontrar ao menos as principais polêmicas nas quais ele se envolveu, e todas elas foram no campo das ideias, e isso é muito bom. Não deu para reagir a tudo, as coisas ainda estão pipocando, é claro, mas algumas questões bem nevrálgicas a gente já trabalhou. Gosto da maioria das coisas que já vi dele, vi alguns pontos mais difíceis de lidar. Esses pontos mais difíceis, pelo que eu vi aqui, ele defende a pena de morte como pena capital, é uma coisa com a qual eu não concordo. Eu entendo que um Estado pode ter esse direito. Eu sou cristão também, assim como ele, e eu entendo que existe um espaço para que o governo use a espada, se necessário, entre aspas aqui. Mas, por convicção pessoal, eu não gosto da ideia de que os seres humanos decidam uns sobre a vida de outros, então é o mesmo motivo pelo qual eu não apoio o aborto nesse caso. Que é outro ponto polêmico em relação ao Kirk também, que é a favor da criminalização do aborto, tá? Ele é contra a liberação das drogas, então ele não é tão libertário quanto eu pensei que ele fosse. Acho que eu conheci uma versão mais antiga dele. Ele é a favor da deportação de imigrantes ilegais. Bom, esse foi um vídeo para descobrir se Charlie Kirk era extremista. Vamos pensar então no que caracteriza um extremista e ver se as coisas que a gente viu do Kirk podem se enquadrar ali. Talvez a pior ideia que eu tive foi começar no YouTube com esse tema, porque eu não sou um cara que gosta de polêmica e eu só falei de coisas polêmicas hoje porque eu falei de uma figura polêmica. Um extremista geralmente tem a sua visão como única aceitável e tem problemas com diálogo e contestação, e não era o caso do Kirk absolutamente. Ele era um cara que vivia pro diálogo, gostava de pôr as coisas na mesa e tinha essa tese de que, se discutindo, chegaria a conclusões que fazem sentido, e ele defendia suas próprias posições argumentando. Isso é muito importante. Eu acho que foi Scruton que falava que o que fez o nazismo ascender não foi a liberdade de expressão que os nazistas tiveram, foi justamente a falta de liberdade de expressão que a oposição acabou tendo. E se eu fosse um campo aberto para discussões ideológicas, provavelmente o nazismo
não teria tido tanto sucesso. Eu acredito nesse poder da liberdade de expressão também. Nós poderíamos dizer que um extremista também preza pelo uso de meios radicais para fazer valer a sua opinião, e o meio radical dele era discussão em ambiente público. Outra questão que definiria um extremista seria a incapacidade de ceder nas suas posições, e isso é radicalismo, né? Tem que ser como eu acredito, e não é possível abrir nenhum tipo de exceção, abrir nenhum tipo de questionamento, e eu não vi essa característica nele. Ele tinha opiniões radicais, isso sim, mas ele não parecia alguém que estava disposto a impor legalmente todas as convicções dele, não parecia ser o caso. Ele era firme nas convicções dele, mas ele não parecia ter esse ar ditatorial, não. Outra característica que costuma ser comum a extremistas é aceitar o uso de meios inconstitucionais ou radicais para alcançar os seus objetivos. Eu acho que a gente vê isso muito mais em quem atacou ele. Ainda assim, apesar de tudo que a gente viu, de todas as possíveis barbaridades que tu tenha considerado nas falas dele, ele não é o radical do jogo, eu acho. Ele era constitucional e, ao que tudo indica, democrata também, porque é constitucional. Ele não defendia uma imposição violenta das convicções que ele tinha. Ele era um defensor do diálogo. Isso ele tem a favor dele. E acho que isso ninguém consegue negar, porque ele realmente sentava e conversava e ouvia. Agora, um ponto contra ele é que ele era bastante polarizador e ele usava um pouco esse discurso de nós contra eles também em algumas situações. Vai em direção ao extremismo político, se for usado como arma de forma extensa e tudo mais. Mas eu acho que tem muito mais relação com a convicção que ele tinha das coisas que ele acreditava. Na hora de sentar e expor as ideias, ele era bastante radical, mas eu não vi ele defendendo imposição política das convicções que ele tinha. Exceto algumas, mas é normal, né? Política existe, as leis existem, a gente pode sugerir que leis aconteçam. Mas, pelo visto, ele preferia as vias democráticas. O extremismo existe à esquerda e à direita, e é claro que existem pessoas de extrema direita, mas eu acho que ainda não era o caso do Kirk. Eu vejo que existe muito mais radicalismo em algumas pessoas que o acusam de extremista. Os extremos dele não eram esses extremos que a gente consegue associar com o fascismo, com o nazismo, de tomada do poder, de imposição, nem nenhum desses absurdos, e nem paredão para oposição, por exemplo. Eu cheguei à conclusão de que o Kirk foi um homem radical nas suas ideias, mas não um extremista político. Às vezes eu acredito que ele era irresponsável e contundente demais com a forma como ele colocava as coisas e até com algumas coisas que ele comunicava. Ele foi tão radical a ponto de argumentar que seria interessante que voltassem com execuções públicas. Eu achei isso bizarro, por exemplo. Com todos os defeitos e com todos os problemas dele, eu creio que ele era um cristão devoto, e o fato de ele ter erros nas convicções dele, certamente, todos nós temos, todos nós somos incompletos, imperfeitos, pecadores ainda, e ele parecia ser um pai presente, parecia ser um marido presente, e ele trouxe muitas coisas boas também. Ele foi um debatedor de ideias que falou muitas coisas positivas, e não é inteligente jogar tudo o que ele disse, tudo o que ele conseguiu nos trazer fora por causa de algumas coisas com as quais a gente não concorda. Mas o meu objetivo aqui não é dizer em que tu tem que acreditar. Eu posso estar errado e não tenho problema nenhum com isso. O nosso objetivo aqui é conversar com tranquilidade, ter liberdade de conversar sobre tudo. Então deixa teu comentário, a tua opinião aí embaixo e vamos continuar esse papo. Talvez isso renda outro vídeo. Talvez eu mude alguma opinião que eu dei aqui hoje. Não tem problema nenhum. Mas tem uma outra coisa importante que eu não posso deixar de falar. O que a gente está vendo agora é uma grande polarização. Eu entendo essa questão do radicalismo, do cabo de guerra ideológico, que se um lado puxa muito fraquinho e outro muito forte, ele nunca vai para o meio. Mas eu acho que isso não é argumento para a gente recorrer a extremismos agora. Não seja a extrema-direita da qual eles te acusam. Os fins não justificam os meios. Se tu for de direita, eu não tenho muitos argumentos para te imputar uma regra moral nesse sentido, mas se tu for cristão, eu tenho. É fácil revidar, difícil é amar o inimigo, e esse é o desafio do nosso testemunho agora. A gente precisa lutar por liberdade de falar. Disso a gente não pode abrir mão, sendo de esquerda ou de direita. E ninguém pode se deixar ser morto, atacado, impedido e calado de forma passiva. Mas recorrer a extremos nunca é saudável. Não é esse o desfecho que a gente quer, e a gente sabe que momentos como esse podem fazer estourar barris de pólvora. Franz Ferdinand tá aí para nos lembrar disso. Nós queremos que isso se torne uma solução e não um problema maior do que já é. E se tu gosta desse tipo de conversa, curte aí, por favor, e segue a gente que o nosso próximo tema vai ser muito relevante e mais relevante ainda para ti que é brasileiro, tá bom? É um tema que não pode sair
da nossa mente que esteve no hype há um tempo atrás, mas que eu quero trazer de volta porque algumas coisas não foram faladas, ou suficientemente faladas. A gente tem umas coisinhas para pensar ainda. Valeu, até mais, Deus abençoe vocês.